Quando Mark tropeça em pistas ocultas da traição de sua esposa Sophie, sua vida aparentemente perfeita mergulha no caos. Alimentado pela raiva e pela dor no coração, ele desmantela uma teia de infidelidade que destrói sua confiança e testa seus limites. Determinado a fazer com que Sophie e seu amante enfrentem as consequências, Mark embarca em uma busca calculada por vingança que ameaça destruir tudo em seu caminho. Mas, enquanto enfrenta batalhas legais, confrontos e suas próprias dúvidas atormentadoras, Mark descobre que a vingança tem um preço alto. Quando a tragédia atinge inesperadamente, ele se vê lutando com o peso das escolhas feitas na raiva e uma dor no coração que nenhuma vitória pode curar. Esta envolvente história de traição, vingança e perda explora a fragilidade da confiança, as profundezas das emoções humanas e as trágicas consequências de ir longe demais. Mark encontrará redenção, ou as cicatrizes de suas ações o assombrarão para sempre? O sol filtrava-se pela janela da garagem, lançando raios de luz no chão empoeirado enquanto eu organizava caixas empilhadas de forma desordenada contra as paredes. Era para ser um dia de rotina, um dia em que eu limparia a bagunça sobre a qual Sophie vinha me pressionando há semanas. Mas dias de rotina têm uma maneira de se transformar em algo completamente diferente. Eu estava vasculhando uma caixa rotulada como o Sophie, diversos, esperando encontrar diários antigos ou talvez uma coleção esquecida de bugigangas de seus dias de faculdade. Em vez disso, meus dedos tocaram uma pasta enterrada sob as camadas de lembranças. Seu peso e volume eram incomuns, despertando minha curiosidade. A etiqueta na pasta era discreta, de memórias. Eu a abri. Dentro havia cartões postais, imagens coloridas de cidades movimentadas, paisagens serenas e marcos icônicos. O primeiro cartão mostrava o brilhante horizonte de Orlando. Sophie viajava frequentemente a trabalho, e Orlando não era um destino incomum para suas conferências farmacêuticas. Eu estava prestes a fechar a pasta quando meus olhos captaram um detalhe que não fazia sentido. O cartão postal estava datado de uma semana em que ela alegava estar em uma conferência em Chicago. Meu pulso acelerou. Os outros cartões postais contavam histórias semelhantes. Denver, Miami, São Francisco, todos lugares que Sophie nunca mencionou ter visitado. Havia também bilhetes de eventos, recibos de hotéis e fotos. Ela não aparecia em nenhuma das fotos, mas uma figura recorrente estava presente. Um homem, alto e de ombros largos, sorria ao fundo de várias imagens. Meu estômago revirou. Dizia a mim mesmo que tinha que haver uma explicação, uma razão lógica para essa inconsistência. Talvez Sophie tenha viajado para esses lugares a trabalho e simplesmente esquecido de mencioná-los. Talvez o homem fosse um colega, alguém inofensivo. Mas, enquanto eu olhava para as evidências, a dúvida começou a surgir. Naquela noite, eu não pude esconder meu desconforto. Sophie chegou tarde em casa, sua energia aparentemente esgotada enquanto jogava sua bolsa no balcão. Dia longo, murmurou ela, inclinando-se para me beijar. Peguei um leve cheiro de colônia desconhecida. Você parece tenso, acrescentou, com um tom casual, mas investigativo. Só cansado, menti. Minha mente corria com o peso da pasta que havia guardado na garagem. Queria confrontá-la, exigir respostas, mas algo me segurava. Eu precisava de mais do que evidências circunstanciais. Eu precisava da verdade. Os dias seguintes passaram em uma névoa de paranoia. Comecei a notar detalhes que antes me escapavam, com que frequência Sophie estava no telefone, as mensagens enigmáticas que recebia e a maneira como ela olhava para a tela antes de escondê-la rapidamente. Minhas suspeitas cresceram até se tornarem impossíveis de ignorar. Tarde de uma noite, enquanto Sophie dormia, peguei seu telefone da mesa de cabeceira. Minhas mãos tremiam enquanto deslizava pelas mensagens. A maioria eram trocas mundanas com amigos e colegas de trabalho, mas um fio se destacava. Era com um contato salvo como o J. As mensagens eram breves, mais sugestivas, emojis flertantes, piadas internas e referências a encontros dos quais eu não fazia parte. Uma mensagem em particular fez meu sangue gelar. No último fim de semana foi incrível. Mal posso esperar para te ver de novo. Eu fui mais a fundo, cruzando as datas das mensagens com os recibos e cartões postais na pasta.
As peças do quebra-cabeça se encaixavam perfeitamente demais para ser coincidência. J era o homem das fotos. Ele era aquele que Sophie estava encontrando nas cidades que eu nem sabia que ela havia visitado. A realização foi um golpe no estômago. A vida que eu pensava conhecer, a confiança que tinha em Sophie, estava desmoronando diante dos meus olhos. Mas eu ainda não estava pronto para agir. Eu precisava ter certezas, precisava reunir mais evidências. Então, comecei a rastrear seus movimentos. Encontrei um aplicativo que podia registrar a localização do telefone dela e o instalei discretamente. Também fiquei de olho no e-mail dela e na nossa conta bancária conjunta, anotando qualquer coisa fora do comum. O ponto de ruptura veio 2 semanas depois. Sophie me disse que tinha outra viagem a trabalho planejada, desta vez para Orlando. Ela me beijou de despedida no aeroporto, seu comportamento tão afetuoso como sempre. Eu a vi embarcar no voo, então dirigi direto para casa para monitorar a localização dela. Com certeza, ela fez check-in em um hotel no centro. Mais tarde naquela noite, o aplicativo mostrou que ela se dirigia a um restaurante sofisticado nas proximidades. Liguei para o estabelecimento, me passando por assistente dela, e perguntei se tinha uma reserva no nome dela. Sim, respondeu o anfitrião, confirmando meu pior medo. É uma mesa para 2. Desliguei, com o coração disparado. Queria invadir aquele restaurante, pegá-la em flagrante e exigir uma explicação. Mas sabia que uma confrontação sem preparação só lhe daria espaço para distorcer a narrativa. Não, eu precisava planejar meu próximo movimento cuidadosamente. De volta para casa, analisei cada detalhe que havia reunido. E-mails, mensagens de texto, recibos, se eles pintavam um quadro que eu não podia ignorar. Sophie não estava apenas me traindo, ela estava vivendo uma vida dupla. A traição não era um único deslize de julgamento, era um caso calculado e contínuo. Enquanto me sentava sozinho na luz fraca do meu escritório, o peso de tudo desabou sobre mim. Isso não era apenas sobre Sophie e J. Era sobre tudo o que construí com elas, nosso casamento, nossa família, nossa vida juntos. Tudo era uma mentira. Mas se Sophie pensava que eu iria desmoronar sob o peso de seu engano, ela estava gravemente enganada. Eu não deixaria que ela se safasse com isso. Não permitiria que ela me destruísse. Se ela queria jogar jogos, eu estava pronto para jogar também. E eu ia vencer. A casa estava silenciosa depois que Sophie partiu para sua viagem a trabalho. As crianças estavam dormindo, suas respirações suaves audíveis de seus quartos enquanto eu permanecia na cozinha, olhando para o envelope nas minhas mãos. Eu havia reunido as evidências, cartões postais, recibos e as capturas das mensagens delas e as compilava cuidadosamente. Parecia segurar uma granada, com o pino mal no lugar. Um único movimento poderia detonar tudo. O peso do que eu estava prestes a fazer assentou-se pesadamente sobre mim. Eu não era do tipo impulsivo. Cada decisão importante que já tomei foi calculada, pensada até o último detalhe. Isso não seria diferente. Sophie poderia ter me subestimado, mas isso seria sua queda. Na manhã seguinte, decidi dar o primeiro passo importante em garantir a segurança dos meus filhos. Não importava como isso se desenrolasse, recusei-me a deixar que a traição dela perturbasse as vidas deles. Liguei para minha advogada, Michelle, que havia lidado com uma disputa de propriedade para mim alguns anos atrás. Ela era dura, perspicaz e exatamente o tipo de pessoa que eu precisava ao meu lado. Preciso discutir arranjos de custódia, comecei após breves cumprimentos. Michelle ouviu atentamente enquanto eu delineava a situação, seu tom mudando para uma determinação firme. Precisamos documentar tudo, ela disse. Reúna registros financeiros, mensagens de texto, e-mails, qualquer coisa que estabeleça um padrão de comportamento. Os tribunais favorecerão você se pudermos mostrar que ela priorizou esse caso sobre suas responsabilidades como mãe. Assenti, mesmo sabendo que ela não podia me ver. Já tenho bastante, mas continuarei procurando. Isso é um bom começo. Mas esteja preparado. Casos de divórcio envolvendo infidelidade podem ficar feios.
Você precisará manter o foco. Depois de desligar, passei a tarde vasculhando nossas contas compartilhadas. Os padrões de gastos de Sophie eram mais incriminadores do que eu esperava. Jantares sofisticados, estadias em hotéis e compras em lojas boutiques, nenhum dos quais ela havia mencionado. Uma entrada se destacou, uma cobrança de $3.000 em uma joalheria local. Meu peito se apertou ao lembrar dela mencionando casualmente a loja durante uma conversa no jantar algumas semanas atrás. Ela havia afirmado que estava comprando um presente de aniversário para uma amiga. Decidi visitar a loja. A loja era elegante e discreta, com o interior revestido de vitrines exibindo anéis e colares brilhantes. Uma vendedora de meia-idade me recebeu com um sorriso caloroso. Boa tarde, senhor. Como posso ajudá-lo? Estou aqui sobre uma compra feita recentemente pela minha esposa, Sophie. Deslizei uma cópia do recibo da transação pelo balcão. Ela mencionou que poderia haver um problema com o item. A mulher estudou o recibo antes que seus olhos brilhassem com reconhecimento. Ah, sim, lembro da senhora Reynolds. Ela foi bastante específica sobre o que querias: um colar de design personalizado e brincos combinando. Ela fez uma pausa, olhando para mim com cautela. Ela mencionou por que precisava de substituições para o conjunto original. Meu estômago afundou. Substituições? Perguntei, com a voz quase instável. Ela disse que o conjunto anterior havia sido extraviado, respondeu a mulher hesitante, claramente percebendo a tensão na minha postura. Extraviado. Outra mentira. As histórias de Sophie estavam desmoronando mais rápido do que eu conseguia desvendá-las. Agradeci à vendedora, minha mente correndo enquanto saía da loja. Se essa compra não era para mim ou para as crianças, para quem seria? J. Parecia provável, mas o pensamento me fez arrepiar. Quando voltei para casa, minha raiva havia se cristalizado em determinação. Sophie havia me enganado, e eu não ia deixar isso continuar. Naquela noite, contratei um detetive particular para rastrear os movimentos dela durante a viagem. O detetive, um homem magro chamado Frank, me garantiu que poderia monitorar suas atividades discretamente e relatar de volta em poucos dias. Ela nem vai saber que estamos aqui, ele prometeu. 2 dias depois, Frank ligou. Você estava certo, disse ele, com a voz sem julgamento. Sua esposa não está em Orlando a trabalho. Ela está hospedada no Four Seasons com um homem chamado Jeremy Carter. Eles têm jantado, feito compras e compartilhado a suíte. Tenho fotos e carimbos de data se você precisar. Apertei o telefone com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Envie-me tudo, disse, com a voz fria. Quando o e-mail chegou, fiquei olhando as fotos por horas que pareceram intermináveis. Lá estava Sophie, sorrindo e despreocupada enquanto caminhava de braços dados com Jeremy. Pareciam felizes como um casal sem nenhuma preocupação no mundo. Foi o prego final no caixão. Na noite anterior ao retorno de Sophie, fiz meus preparativos. Enviei para Michelle as fotos e os registros financeiros, garantindo que tínhamos um caso à prova de balas. Então, redigi uma carta para Sophie, explicando em detalhes minuciosos tudo o que eu sabia. Queria que ela visse a profundidade da traição dela através dos meus olhos. Quando Sophie entrou pela porta na noite seguinte, seu comportamento alegre evaporou no momento em que me viu sentado na sala, com o envelope no colo. Bem-vinda de volta, disse, com a voz sem calor. Seus olhos desviaram para o envelope, depois voltaram para mim. O que é isso? Sente-se, disse, gesticulando para a poltrona em frente a mim. Precisamos conversar. Sophie hesitou, seu sorriso vacilando. Mark, você está me assustando. O que está acontecendo? Você me diz, disse, jogando o envelope na mesa de centro. Ele caiu com um baque pesado. Por que você não o abre e explica o que estou vendo? Suas mãos tremiam enquanto ela alcançava o envelope. Ela tirou conteúdos, fotos, recibos e impressões das mensagens dela com Jeremy. Seu rosto ficou esbranquiçado enquanto ela folheava as evidências, sua boca abrindo e fechando como um peixe tentando respirar.
Mark, eu posso explicar. Não, interrompi bruscamente. Não me insulte com mais mentiras. Eu sei de tudo, Sophie. Os cartões postais, as viagens, as joias, se está tudo aí. Lágrimas encheram seus olhos, mas eu não senti simpatia. Não era para acontecer assim, ela sussurrou. Como era para acontecer? Retruquei, minha voz aumentando. Você planejava manter isso para sempre? Ou estava apenas esperando que eu descobrisse para poder se fazer de vítima? Por favor, ela implorou, estendendo a mão para mim. Mark, eu ainda te amo. Nunca quis te machucar. Pare, eu disse, puxando minha mão para longe. Você não tem o direito de fingir inocência agora. Você fez suas escolhas, Sophie. E agora, você vai lidar com as consequências. As lágrimas dela se transformaram em soluços enquanto eu me levantava e caminhava até a porta. Já falei com o advogado, eu disse sem olhar para trás. Você vai ouvir dela em breve. Sugiro que comece a se preparar. Ao sair da sala, senti um peso se levantar do meu peito. Pela primeira vez em semanas, senti-me no controle. Sophie me havia traído da pior maneira possível, mas eu não ia deixar que ela me destruísse. Se ela pensava que poderia sair ilesa, estava prestes a descobrir o contrário. As consequências da nossa confrontação foram uma tempestade de silêncio e tensão. Sophie me evitava a todo momento, retirando-se para o quarto de hóspedes enquanto eu assumia o espaço que compartilhávamos. As crianças, felizmente, estavam alheias à turbulência que fervilhava sob o nosso teto. Fiz questão de manter as rotinas delas o mais normal possível. Elas não precisavam sofrer pelos erros de Sophie. Minha advogada, Michelle, agiu rapidamente. Em poucos dias, ela havia protocolado os papéis de divórcio, citando infidelidade e apresentando as evidências que eu havia fornecido. Sophie, como era de se esperar, não recebeu bem a notícia. Ela implorou por uma chance de conversar, mas eu não estava interessado em relembrar suas mentiras. Disse a ela para se comunicar através de sua advogada, e esse foi o fim das nossas conversas diretas. Mas Sophie não era a única com quem eu tinha assuntos pendentes. Havia outra pessoa nessa equação, e ele estava vivendo confortavelmente nas sombras por tempo demais, Jeremy. A ideia dele fazia meu sangue ferver. Enquanto eu trabalhava até tarde, treinava os filhos nos jogos de futebol e mantinha nossa casa funcionando sem problemas, ele sussurrava palavras doces para minha esposa, aproveitando os frutos do meu trabalho. Não era suficiente terminar as coisas com Sophie se eu precisava que Jeremy também enfrentasse as consequências. Comecei fazendo minha lição de casa. Uma rápida pesquisa online revelou mais sobre ele do que eu esperava. Jeremy Carter era um executivo de nível médio em uma empresa de seguros, um homem com uma imagem cuidadosamente cultivada de profissionalismo. Seu perfil no LinkedIn mostrava suas conquistas, completo com uma foto dele sorrindo em um terno impecável. Salvei a imagem para mais tarde. O primeiro passo do meu plano envolvia o local de trabalho de Sophie. Sabia que a empresa dela levava a reputação a sério, e a ideia de um escândalo envolvendo um de seus funcionários não seria bem recebida. Compõe um e-mail anônimo, anexando cópias das evidências mais prejudiciais, fotos de Sophie e Jeremy juntos em viagens de negócios, recibos de hotéis e trechos de seus e-mails flertantes. Apertei enviar, imaginando o caos que causaria. Não estava enganado. 2 dias depois, Sophie invadiu a casa, o rosto pálido e tenso. Mark, o que diabos você fez? Ela sibilou, batendo a porta atrás de si. Não me dei ao trabalho de fingir ignorância. O que eu deveria ter feito semanas atrás? Respondi calmamente. Você já me envergonhou o suficiente. Agora o mundo sabe a verdade. Você me fez ser suspensa, ela cuspiu, com lágrimas brilhando nos olhos. Você sabe o que isso significa para minha carreira? Demiro os ombros, o peso da indignação dela deslizando por mim. Você deveria ter pensado nisso antes de decidir dormir com uma colega de trabalho. Ações têm consequências, Sophie. Bem-vinda à realidade. A raiva dela se transformou em súplica, mas eu não vacilei. Eu tinha acabado de lhe dar poder sobre mim.
Não, interrompi bruscamente. Não me insulte com mais mentiras. Eu sei de tudo, Sophie. Os cartões postais, as viagens, as joias, se está tudo aí. Lágrimas encheram seus olhos, mas eu não senti simpatia. Não era para acontecer assim, ela sussurrou. Como era para acontecer? Retruquei, minha voz aumentando. Você planejava manter isso para sempre? Ou estava apenas esperando que eu descobrisse para poder se fazer de vítima? Por favor, ela implorou, estendendo a mão para mim. Mark, eu ainda te amo. Nunca quis te machucar. Pare, eu disse, puxando minha mão para longe. Você não tem o direito de fingir inocência agora. Você fez suas escolhas, Sophie. E agora, você vai lidar com as consequências. As lágrimas dela se transformaram em soluços enquanto eu me levantava e caminhava até a porta. Já falei com o advogado, eu disse sem olhar para trás. Você vai ouvir dela em breve. Sugiro que comece a se preparar. Ao sair da sala, senti um peso se levantar do meu peito. Pela primeira vez em semanas, senti-me no controle. Sophie me havia traído da pior maneira possível, mas eu não ia deixar que ela me destruísse. Se ela pensava que poderia sair ilesa, estava prestes a descobrir o contrário. As consequências da nossa confrontação foram uma tempestade de silêncio e tensão. Sophie me evitava a todo momento, retirando-se para o quarto de hóspedes enquanto eu assumia o espaço que compartilhávamos. As crianças, felizmente, estavam alheias à turbulência que fervilhava sob o nosso teto. Fiz questão de manter as rotinas delas o mais normal possível. Elas não precisavam sofrer pelos erros de Sophie. Minha advogada, Michelle, agiu rapidamente. Em poucos dias, ela havia protocolado os papéis de divórcio, citando infidelidade e apresentando as evidências que eu havia fornecido. Sophie, como era de se esperar, não recebeu bem a notícia. Ela implorou por uma chance de conversar, mas eu não estava interessado em relembrar suas mentiras. Disse a ela para se comunicar através de sua advogada, e esse foi o fim das nossas conversas diretas. Mas Sophie não era a única com quem eu tinha assuntos pendentes. Havia outra pessoa nessa equação, e ele estava vivendo confortavelmente nas sombras por tempo demais, Jeremy. A ideia dele fazia meu sangue ferver. Enquanto eu trabalhava até tarde, treinava os filhos nos jogos de futebol e mantinha nossa casa funcionando sem problemas, ele sussurrava palavras doces para minha esposa, aproveitando os frutos do meu trabalho. Não era suficiente terminar as coisas com Sophie se eu precisava que Jeremy também enfrentasse as consequências. Comecei fazendo minha lição de casa. Uma rápida pesquisa online revelou mais sobre ele do que eu esperava. Jeremy Carter era um executivo de nível médio em uma empresa de seguros, um homem com uma imagem cuidadosamente cultivada de profissionalismo. Seu perfil no LinkedIn mostrava suas conquistas, completo com uma foto dele sorrindo em um terno impecável. Salvei a imagem para mais tarde. O primeiro passo do meu plano envolvia o local de trabalho de Sophie. Sabia que a empresa dela levava a reputação a sério, e a ideia de um escândalo envolvendo um de seus funcionários não seria bem recebida. Compõe um e-mail anônimo, anexando cópias das evidências mais prejudiciais, fotos de Sophie e Jeremy juntos em viagens de negócios, recibos de hotéis e trechos de seus e-mails flertantes. Apertei enviar, imaginando o caos que causaria. Não estava enganado. 2 dias depois, Sophie invadiu a casa, o rosto pálido e tenso. Mark, o que diabos você fez? Ela sibilou, batendo a porta atrás de si. Não me dei ao trabalho de fingir ignorância. O que eu deveria ter feito semanas atrás? Respondi calmamente. Você já me envergonhou o suficiente. Agora o mundo sabe a verdade. Você me fez ser suspensa, ela cuspiu, com lágrimas brilhando nos olhos. Você sabe o que isso significa para a minha carreira? Demiro os ombros, o peso da indignação dela deslizando por mim. Você deveria ter pensado nisso antes de decidir dormir com uma colega de trabalho. Ações têm consequências, Sophie. Bem-vinda à realidade. A raiva dela se transformou em súplica, mas eu não vacilei. Eu tinha acabado de lhe dar poder sobre mim. Minha próxima jogada foi lidar diretamente com Jeremy.
Não foi preciso muito esforço para encontrar o endereço residencial dele e o perfil dele nas redes sociais era uma mina de ouro de informações. Uma noite, quando sabia que Sophie estava fora, dirigi para o bairro dele e estacionei algumas casas adiante da moderna e elegante casa geminada dele. Meu coração disparou enquanto caminhava pela entrada e tocava a campainha. Jeremy atendeu após alguns momentos, sua expressão caindo em confusão quando me viu. Posso ajudar você? Ele perguntou, com um tom cauteloso. Você deve ser o Jeremy, eu disse, forçando um sorriso. Eu sou o Mark, marido da Sophie. O rosto dele ficou esbranquiçado e, por um momento, parecia que ele ia fechar a porta. Empurrei o pé para a frente, segurando-a aberta. Relaxe, não estou aqui para brigar, menti. Acho que precisamos ter uma conversa. Jeremy recuou relutantemente, permitindo que eu entrasse em sua casa impecável. O ar cheirava levemente a cítricos e produtos de limpeza, e um copo de uísque permanecia intocado na mesa de centro. Ele fez um gesto para o sofá, mas eu não me sentei. Você teve um grande impacto na minha vida, comecei, minha voz enganando com calma. Enquanto eu criava meus filhos e construía uma vida com Sophie, você estava ocupado destruindo tudo. Espero que esteja orgulhoso de si mesmo. Jeremy abriu a boca, mas eu levantei a mão para pará-lo. Guarde isso. Não preciso das suas desculpas ou pedidos de desculpas. Só quero que você entenda o que fez. Puxei meu telefone e abri a galeria onde tinha salvo fotos de Sophie e dos filhos. Esta é a família que você ajudou a destruir, eu disse, segurando a tela próxima ao rosto dele. Meus filhos, Emma e Jacob, já são velhos o suficiente para notar quando algo está errado. Você sabe como é olhar nos olhos deles e mentir sobre o motivo pelo qual a mãe deles tem chorado? Jeremy olhou para baixo, suas mãos tremendo. Eu não quis. Você não quis ser pego, interrompi. Você não quis que eu descobrisse. Mas você quis tudo ou mais. Você quis se encontrar com ela nesses hotéis. Você quis sorrir para essas fotos. Não finja que não sabia o que estava fazendo. O silêncio se estendeu entre nós, pesado e sufocante. A expressão de Jeremy era uma mistura de vergonha e medo, e eu me regozijava com isso. Não vou facilitar isso para nenhum de vocês, disse finalmente. Vocês fizeram suas escolhas, e agora vão viver com elas. A carreira de Sophie já está em risco, e se você acha que eu não vou fazer o mesmo com você, está gravemente enganado. Me virei para sair, meu peito apertado com a intensidade da confrontação. Na porta, pausei e olhei para trás. Mais uma coisa, disse. Fique longe dos meus filhos. Você não faz parte da vida deles, e nunca fará. Se eu te vir perto deles, você vai se arrepender. Não esperei pela resposta dele. Saí, batendo a porta atrás de mim, sentindo uma onda de satisfação. Enquanto dirigia para longe, o peso no meu peito começou a se levantar. Ainda não tinha acabado a separação, as consequências e a reconstrução da minha vida ainda estavam por vir. Mas pela primeira vez em semanas, senti uma fagulha de esperança. Sophie e Jeremy haviam tirado tanto de mim, mas não tirariam minha dignidade. Eu tinha acabado de ser a vítima. E eu estava apenas começando. A vida avançou em incrementos lentos e regulares depois que confrontei Jeremy. Sophie se retraiu para dentro de si mesma, sua personalidade antes vibrante substituída por uma casca submissa e assombrada. As crianças começaram a fazer perguntas para as quais eu não estava pronto para responder. Por que a mamãe está dormindo no quarto de hóspedes? Jacob perguntou uma noite enquanto eu o colocava na cama. Eu esquivei da pergunta com uma desculpa meia-boca, mas sabia que a inocência delas não as protegeria por muito tempo. Os procedimentos de divórcio foram brutais. Michelle me avisou que ficaria feio, mas eu não havia antecipado as profundezas a que Sophie iria afundar. A advogada dela tentou me pintar como emocionalmente abusivo, citando minha raiva pela traição dela como prova. Era risível, mas as acusações ainda doíam. Através de tudo isso, mantive o foco em um objetivo: proteger meus filhos e dar a eles a estabilidade que mereciam.
O golpe final veio quando Sophie perdeu o emprego. O e-mail anônimo que enviei para a empresa dela desencadeou uma tempestade de escrutínio, e eles decidiram, em última análise, que a conduta dela havia violado o código de ética da empresa. Ela chegou em casa naquele dia pálida e abalada, com os ombros caídos como se o peso do mundo finalmente a tivesse quebrado. Eu não tenho mais nada, Mark, ela disse, parada na porta da cozinha. Sua voz era suave, suas palavras carregadas de desespero. Você tirou tudo. Não, Sophie, respondi, meu tom mais frio do que eu pretendia. Você distribuiu tudo. Não esperava que ela entendesse, e ela não discutiu. Ela simplesmente assentiu, retirando-se para o quarto de hóspedes sem dizer mais uma palavra. Meses se passaram. O divórcio foi finalizado, e Sophie mudou-se para um pequeno apartamento do outro lado da cidade. Concordamos com a guarda compartilhada, mas as crianças ficavam comigo na maior parte do tempo. As visitas de Sophie tornaram-se menos frequentes enquanto ela lutava para reconstruir sua vida. Tentei me sentir justificado, até mesmo triunfante, mas a realidade era muito mais vazia. Uma noite, enquanto ajudava Emma com o dever de matemática, o telefone tocou. O número na tela era desconhecido, mas atendi de qualquer maneira. Sr. Reynolds, a voz do outro lado estava trêmula, incerta. Sim, aqui é o Mark. Aqui é o oficial Ramírez do Departamento de Polícia de Oakwood. Receio que tenha notícias difíceis. É sobre sua ex-esposa, Sophie. A sala girou enquanto eu segurava o balcão para apoio. As palavras do policial tornaram-se uma névoa, frases como acidente, colisão de carro, e o declarada morta no local ou cortando através da névoa de descrença. Há alguém que possa estar com você agora? Ramírez perguntou suavemente após uma longa pausa. Não, respondi roucamente. Eu vou ficar bem. Mas eu não ficaria. Os próximos dias foram um turbilhão de arranjos e lágrimas. Tive que sentar com as crianças e dizer a elas que a mãe não voltaria. Emma chorou por horas, segurando o velho cachecol de Sophie como se pudesse trazê-la de volta. A reação de Jacob foi mais silenciosa, suas lágrimas caindo silenciosamente enquanto ele encarava o chão. Eu as abracei, sentindo-me totalmente impotente diante da dor delas. No funeral, a tensão entre mim e o pequeno grupo de amigos e familiares de Sophie era palpável. Eles não diziam isso abertamente, mas seus olhares carregavam o peso de uma culpa não dita. Aos olhos deles, eu era o vilão que a havia levado além do limite. Uma parte de mim queria argumentar, lembrá-los de que Sophie havia feito suas escolhas muito antes de eu descobrir a verdade. Mas outra parte, a que estava enterrada sob camadas de culpa e arrependimento, perguntava-se se eles estavam certos. Enquanto o padre falava sobre perdão e redenção, me peguei olhando para o caixão de Sophie, minha mente girando com memórias. Seu riso, seu sorriso, a maneira como ela costumava cantarolar enquanto preparava o jantar, tudo parecia distante, como fragmentos de alguém que eu mal conhecia mais. Quando o serviço terminou, permaneci próximo ao túmulo muito depois que os outros partiram. O sol estava se pondo, lançando longas sombras pelo cemitério. Pensei em tudo que nos trouxe até aqui, o amor que compartilhávamos, a traição que nos separou e as escolhas que levaram a este final e irrevogável. Por que teve que terminar assim? Sussurrei para o ar vazio. Não houve resposta, apenas o suave farfalhar das folhas ao vento. Nas semanas que se seguiram, a vida retomou seu ritmo lento e doloroso. A casa parecia mais vazia, mesmo com as crianças por perto. Me peguei revisitando a pasta de evidências, o catalisador de tudo o que havia acontecido. Cada pedaço de papel, cada fotografia parecia mais pesado agora, suas bordas antes afiadas suavizadas pela dor. Uma noite, abri o velho diário de Sophie, algo que não tocava desde que o divórcio começou. Folheando as páginas, encontrei entradas 2 meses antes de seu caso ser exposto. Suas palavras eram cruas e desesperadas, cheias de inseguranças e um anseio por algo que ela parecia não conseguir encontrar. Eu amo o Mark, mas me sinto invisível. Não sei como preencher a distância entre nós. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Na minha raiva, nunca parei para considerar a perspectiva dela.
Isso não desculpava sua traição, mas pintava suas ações em um tom de cinza que eu não me permitia ver. Sophie já estava quebrada muito antes de Jeremy entrar na história. E talvez, apenas talvez, eu tenha desempenhado um papel nisso. Meses se transformaram em um ano. As crianças se adaptaram à nova realidade, sua resiliência é uma fonte constante de admiração e inspiração. Fiz o meu melhor para ser ambos os pais para elas, dedicando cada gota de energia para garantir que se sentissem amadas e apoiadas. Mais tarde da noite, quando a casa estava silenciosa e o peso do passado me pressionava, eu não conseguia escapar da pergunta persistente: e se eu tivesse feito as coisas de maneira diferente? Era uma pergunta que carregaria pelo resto da minha vida. Um lembrete trágico de que, às vezes, até as melhores intenções levam a corações partidos.